Bom, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade então à segunda aula do curso de debug para funcionais. Nessa aula eu não vou ficar dando nenhum detalhe do curso, tá? Eu já vou começar já com a prática aqui do curso. A gente tem um programinha hoje que a gente vai debugar e já vai entender mais ou menos como ele funciona. Esse programinha já tem a parte de seleção, já tem a parte de montagem de dados. É bem simples, algo que a gente nem costuma ver em cliente, algo tão simples assim, porém a gente tem que começar do 1, né? Então, quem não assistiu o primeiro vídeo ainda e peça que eu envie o primeiro vídeo, vamos dar continuidade. Relembrando um tópico da aula passada, falamos de variáveis constantes e tabelas internas, certo? A parte de estrutura, que era essa declaração aqui, e o range também estava presente, né? Essa parte aqui, eu deixei até o código salvo aqui. Esse aqui eu falei que eu vou apresentar. Não vai ser também, talvez eu encaixe nessa aula. Na verdade, ele faz parte da terceira aula, que é a parte tem dicionário de dados, que fica mais fácil de explicar o que é esse comportamento aqui. Ao invés de fazer só declarado no tipo char, n, a gente vai ver certinho. Como eu estou seguindo o roteiro aqui, a gente está também na apostila. Então, ó, seguindo aqui, na apostila a gente parou. Deixa eu me encontrar aqui. A gente parou nessa parte aqui, certo? A gente falou de tabela interna, que é o lugar onde a gente guarda nossas informações espelhadas no banco. Creio que essa parte ficou tranquila. Se não ficou também, a gente pode tirar dúvida para continuar a aula. É importantíssimo que todos vocês entendam, mesmo que eu tenha dificuldade de passar na primeira aula, na segunda aula para vocês, vocês não consigam entender a forma que eu estou dando esse curso, é importante demais que vocês entendam esses tópicos que eu estou falando. Mesmo que vocês se interessem puramente pelo debug, pelas dicas de como fazer isso, como fazer aquilo, mesmo que o interesse principal seja esse, nós temos primeiramente que aprender esses objetos. Eu entendo algumas pessoas, estava conversando inclusive com algumas pessoas, que a relutância é grande para a parte de aprender o código, mas a gente não vai aprender a programar. Vamos aprender os nomes dos objetos que precisamos saber para identificar no debug, para em seguida conseguirmos fazer alguma coisa. Se a gente debugar, vamos até dar um exemplo para vocês aqui prático de debug. Ó. Vou dar um /h na tela e vou dar um voltar. O que eu estou fazendo? Eu estou debugando agora o standard, puramente o standard. Como que eu sei que é o standard? Porque eu cliquei no D/H, cliquei no botão voltar, e obviamente o botão voltar pertence a um comando do standard. Eu não programei o botão voltar, embora nós ABAPs também fazemos essa programação, mas nesse caso aqui ele caiu na parte do standard. Eu vou dar um F5, que é para avançar um passo no debug. Acho que isso a maioria sabe, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, ó, se eu não souber, por exemplo, o que significa esse objeto, por mais que a gente não vai ver, não é nesse nível que a gente vai ver o curso, né? Isso aqui é um pouco mais técnico. Desculpa, gente. É, e se eu não souber o que é esse objeto, eu não vou saber o que fazer com ele. Eu posso clicar duas vezes aqui, ele vai abrir e eu posso editar ele, que é o passo que a gente faz o debug. Eu posso colocar uma informação aqui. Coloquei. Mas se eu não souber o que ele é e como ele se comporta no código, eu não tenho como saber o que eu vou colocar. Inclusive, o que a gente falou na aula passada, os tipos dentro do debug também. Eu tenho ó, tipo, a gente vai ver tudo isso com calma na aula, tem tópico a tópico isso. Mas então, assim, é importantíssimo aprender alguns objetos que são essenciais. Por exemplo, deixa eu pegar um objeto aqui que a gente vai ver no curso. Ó, isso aqui é uma estrutura, que é o ponto que vocês não viram na aula passada, que eu falei que eu ia explicar. Ela tem vários dados. Parece uma tabela, mas é uma linha só. Então, assim, a gente tem que aprender esses objetos para a gente conseguir debugar, tá? Só justificando, assim, para caso alguém fale, ah, mas eu não quero aprender nada, quero só aprender as dicas do debug. Isso não vai ser muito útil aprender só o debug, porque se eu ficar só falando, para a gente conseguir alterar uma tabela, a gente dá um /h aqui, libera aquele acesso ali. Isso é legal, a gente vai ter no curso também, mas não é a única coisa, né? Aprender a debugar principalmente quando você fala com o cliente, você tem que demonstrar que você sabe se virar no debug sozinho. Ou seja, às vezes, o que eu vejo muito funcional pedir pra gente, né, a BAP, eu preciso achar um ponto para colocar essa alteração no standard. A gente chama de exit, né? Exit, enhancement, bad. Esse debug é essencial, tanto conhecer o objeto, quanto identificar o que está acontecendo. Se ele está numa leitura sequencial, que a gente vai ver aqui hoje, isso aqui é uma leitura sequencial.
se ele está modificando alguma tabela. Então, as sintaxes vocês vão ter que fazer uma decoreba. Tem uma apostila que vai chegar para vocês entre hoje e amanhã, tá? Talvez eu envie com o próximo vídeo ou já envie amanhã à tarde para o e-mail de todo mundo que está cadastrado. É uma apostila de sintaxe ABAP. Essa apostila ela é dada no curso nível 1 e realmente ela é para ABAP. Porém, se vocês esquecerem, mesmo tendo vídeo para mostrar, às vezes tem algum comando que eu não vou passar no curso, né? Não posso, não tem nem como falar todas as sintaxes para vocês, nenhum curso vai falar isso. Mas vamos dar um manual de sintaxe para você. O que é sintaxe? Essa partezinha azul do código, geralmente o que está em preto aqui é o objeto que a gente cria, né? O nome que o programador coloca. Então todos os objetos aqui são objetos que a gente criou, ou objetos que já existentes de tabela, que nem isso aqui é a tabela SFlight, enfim. Então assim, para identificar a sintaxe aqui do código, a gente tem que olhar a parte azul e saber o que significa. Uma dica, claro, é apertar F1, né? O F1 sempre vai mostrar. O F1 é sempre nosso melhor amigo em todos os casos. Então, ó, select, instrução ABAP. Eu peço desculpa pela garganta, tá, gente? Eu ainda tô melhorando, mas a minha voz está um pouquinho ruim ainda. Então eu vou ficar, às vezes, pigarreando aqui um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ó, em inglês, nesse caso aqui, está explicando o que é o select e tal. Enfim, a gente tem um F1 para nos códigos também. Funciona também se eu não estiver editando, tá? Se eu estiver só olhando o código assim, observando o objeto, eu consigo apertar o F1 e ver da mesma forma, certo? Então, assim, não tem problema eu não ser ter usuário ABAP. Não, a gente não vai precisar de usuário ABAP. Eu só estou ensinando realmente essa parte de ABAP para vocês entenderem os objetos. Então, vamos voltar aqui. O que esse programa aqui faz? É um programa que eu criei, é bem simples. Até deixei aqui ó, os nomes técnicos, né, sem preencher. Por que os nomes técnicos sem preencher? Porque eu vou ensinar vocês como preenche. Às vezes, não imagino que vocês vão fazer isso, até porque tem que ter usuário desenvolvedor, né, para mexer alguma coisa. Mas vocês veem bastante isso, às vezes, acho que já viram alguma vez, o ABAP esquecer de colocar o nome descritivo mesmo no campo, né? A gente chama de nome técnico porque esse pchar_id é o parameter que está aqui na tela de seleção, que é a variável de seleção que a gente viu na aula passada. Então, é uma coisa bem simples, né? Aqui dentro do ir para, elementos de texto, textos da seleção, eu tenho os nomes, ó, dos objetos. Esses dois estão aqui, esses já estão preenchidos, é porque eu estou usando o mesmo programa, né? O ztest aqui. Então, ó, se eu colocar agora aqui, colocar texto, só como até colocar teste aqui, teste no teste, dois testes. Vou dar um ativar. Ele vai eliminar os anteriores, porque eu já tinha usado o mesmo programa. Não vou explicar para vocês isso que não preciso também. Se abrir no programa que vocês acabaram de criar, vocês vão ver que esse programa aqui ele tem só esses dois objetos. Vão ser, no caso, eu tenho dois parameters, né? Aqui, ó, tem dois parameters. Então, se eu for ir para elemento de texto, texto da seleção, eu vou ter esses objetos para colocar o nome. A gente coloca o ABAP, não tem dificuldade de fazer isso. É uma coisa simples, a gente esquece às vezes, normal. A gente faz o código inteiro e esquece de colocar o nome técnico, mas é uma coisa simples. Então, assim, já desmistifiquei uma coisa que isso não tem como falar que é complicado, realmente não tem complicação. A não ser que a tela de seleção tenha algumas frescuras. Aí realmente pode vir a dar um pouco mais de trabalho para fazer, né? Mas aí a gente vai vendo devagar. Então, esse programa faz o quê? Eu seleciono aqui a tabela SFlight, é uma tabela que a gente usa bastante para fazer teste, né? SFlight é uma tabela, um simulador de um plano de voo, né? Como se fosse uma companhia aérea que ela deixa no SAP. Existe um programa, até que eu vou mostrar para vocês depois também, como que roda esse programa para deixar a tabela preenchida. Isso é um dev, né? Estou no dev 100 aqui. Também devem ter dev 100 de acesso aí, de algum cliente que vocês trabalham. E no dev 100 a gente consegue colocar dados limitados, numa carga muito grande, numa tabela standard, SFlight, tem SPFLI, SFlight, tem umas tabelinhas que fazem uma ligação de chaves que dá para a gente simular algumas coisas. Inclusive, no caso, quem quiser tiver usuário ABAP, né, e começar a treinar um pouco de ABAP também, só para ficar um pouco mais, pegar um pouco mais de conceito, simular um exercício, alguma coisa assim. As tabelas que a gente vai usar geralmente são essas, porque a S-Flight existe tanto no ambiente, qualquer ambiente SAP, quanto no mini SAP. Quem quiser baixar o mini SAP, pegar comigo o ambiente, alguma coisa, o mini SAP ele tem S-Flight, que o mini SAP não tem a parte standard, mas o S-Flight acabou ficando para
treinamento, certo? Então eu fiz uma lógica assim. Esse campo de baixo aqui, vamos até colocar certo. Deixa eu ver o nome descritivo do campo aqui. Carry ID, denominação breve da companhia. Então a gente vai e preço, certo? E tá aqui, tá ativo. Agora atualizei o texto, vai aparecer aqui, ó. Denominação breve da companhia e preço. O denominação breve da companhia tem aquele search help. Falei na aula passada para vocês que tem a tabela que tem tabela que não tem campo da tabela que tem search help, que é o F4 automático. O que eu fiz? Eu só declarei o campo aqui no parameter, fiz lá o selection screen begin of block, que é o quadradinho, mesma coisa da aula passada. Criei um campo chamado p carry id, p porque é parameter, carry id é porque é o nome do campo. Lembrando que aqui, ó, tem um limite de 8 caracteres, tá? Não é assim que faz, estou dando um exemplo. Eu não posso ter, por exemplo, ó, um parameter com nome maior que 8, tá vendo? Ele até fala aqui, ó, o parameter name só pode ter 8 caracteres, certo? Então, a gente sempre tem que criar um parameter com 8 caracteres. Se forem sugerir nas EFs de vocês, que tem funcional que gosta de sugerir, né? Cria um parameter aí com tal dado, alguma coisa assim. Se foram sugerir esse o parameter, já coloquem com menos de 8 caracteres, contando, claro, desde esse espaço aqui. Ele não conta só esse nome depois do underline. Cada caractere que tem aqui ele está contando, certo? Então, voltando, a gente está criando um parameter, colocamos a descrição, ele tem o search help automático, então eu posso selecionar aqui qual que é a companhia aérea que eu quero fazer, selecionar essa, e aqui, lá na tabela, vou mostrar para vocês, ó, esse flight, vou colocar aqui a companhia aérea também, que nem eu coloquei lá, ó, nesse caso não tem, então até vamos achar outro dado aqui, a companhia aérea que existe é LH, então vamos pegar LH, tem uma outra chave aqui na tabela, né? A gente vai ver esse conceito de chaves, tabela transparente do zero também, mas tem duas chaves, creio que todo funcional que está fazendo o curso sabe o que é um chaveamento de tabela. Mas vamos simular, eu queria pegar o primeiro registro que tiver aqui, o programa não tem sentido, o preço fixo aqui está um número 666. Todo mundo vai pensar besteira com esse número, tenho certeza. Não sei porquê. Não fui eu que coloquei, tá, gente? Já é gerado automaticamente esse valor. Então, digamos que eu queira alterar esse 666 para 50, por exemplo. Eu quero alterar esse campo para 50. O que eu faço? Eu crio um programinha que eu coloco aqui a companhia aérea e o preço que eu quero alterar para aquela linha. No caso, esse programa está errado, vou até já fazer a correção dele aqui, mesmo no vídeo, não vai demorar nada. Eu tenho mais uma chave na tabela sFlight, mais algumas chaves na tabela sFlight. Então, vamos colocar as chaves que tem aqui, ó. Olha como eu estou fazendo, para vocês verem também como acontece a brincadeira, né? Vou colocar mais dois campos na tela, venho aqui na tabela, vou copiar o nome dos campos e vou criar mais dois campos na tela. sFlight con ID, type sFlight fl date, certo? Como eu acabei de colocar dois campos, como vocês podem perceber aí, se eu rodar o programa, ó, eles estão sem o nome, ou a descrição técnica, certo? Então, eu tenho que vir aqui, elementos de texto, tal. O que é o ConID? ConID é código da conexão de voo individual. FLDate, a data do voo. Então, fiz, ativei. E agora, eles vão aparecer aqui com o nome bonitinho, certo? Claro que isso aqui é só um exemplo, tal. Não vou me preocupar com beleza, nem com descrição de nada. Então, só vamos fazer bonitinho assim. Tá aqui, ó. Se eu colocar agora, de acordo com o que tem na tabela aqui, ó. Vamos ver. Uma chave específica, LH. Opa, não foi. LH, conexão 402, data do voo, 7/3. E agora quero mudar esse registro aqui, né? Vou mudar ele para 50. Eu não testei o programa, tá, gente? Eu sei que não é assim que eu trabalho, tá? Quem trabalha comigo, não se preocupe.
Eu realmente fiz esse programa rapidinho, só pra gente ir alimentando. É até bom que ele tenha problemas também. Alguns programas eu vou fazer intencionalmente errado. Esse realmente eu fiz pra funcionar. Não testei, eu fiz e comecei a gravar a aula. Mas teoricamente eu tenho que fazer. O preço que eu colocar aqui, ele tem que mudar pra cá. Vamos ver se vai. Agora a gente dá um atualizar na tabela aqui. Vamos lá, sair e voltar aqui. Ele mudou. Só que teve uma condição aí que deu errado. Ó, até um problema legal pra gente analisar. Ó, o que aconteceu? Como eu fiz um programa rápido, não coloquei mensagem, não coloquei nada, fiz um programa, vamos dizer assim, bem nas coxas, né? Sem nenhuma descrição técnica, nem nada bonitinho. Eu queria mudar só para uma tabela o preço. Só para um registro o preço. Eu não queria mudar para todos. E aqui deu um problema, ó. Ele mudou só para os LHs, ok. Só que ele não considerou. Eu já até sei o que aconteceu, na verdade. Eu coloquei campo na tela e não coloquei na seleção. Então, como eu não coloquei na seleção, vocês vão ver no programa isso, ele mudou para todos os registros que fossem LH. Tanto que eu vou reverter de novo, eu vou colocar o que estava antes. Vou colocar o 666 aqui. Ó, rodei o programa, vamos voltar. Opa, o que aconteceu aqui? Não foi mais, não vai mudar. Agora não mudou. Você vê, o programa está errado de duas formas. Vamos entender o porquê de tudo isso depois. Gente, eu não uso SC16N, tá? Eu tenho a BAP que usa, eu entro na SC11, é um trabalho bem burro, né? SC11, venho aqui, depois clico aqui. Quem preferir, a SC16 é a mesma coisa, não tô acessando nada além aqui, né? Vou até agradar os funcionais que eu sei que vão entrar na transação certa, né? SC16 não, SC16N. Então vai, S-Flight. Eu não gosto do design dela, tá? É gosto pessoal. Mas vamos lá, LH. Então tá aqui. Vocês já perceberam que aqui a gente tem, né, esses botões habilitados, inserir, por causa da tabela, que ela já tem a consistência para isso. A gente vai aprender tá, a habilitar essa barra, habilitar umas opções ocultas aqui também via debug. Essa é a parte legal. O preço não está mais alterando, o preço está 50. Eu queria alterar o preço agora para o mesmo registro para 666. Vamos até fazer um outro teste aqui. Vamos sair do programa, voltar, colocar os dados aqui de novo. Eu não preciso colocar os dados porque já está errado mesmo, então ó, vamos ver se agora não está atualizando mais. Então o que o meu programa fez? Eu tenho esse monte de registro aqui na Flight. Vou tirar aqui o filtro, né? Colocar todos os registros. Primeiro eu vou ver quantos tem aqui. Tem 407, dá para rodar direto. Então, para os demais não afetou, até porque se eu coloquei 50 no preço, deveria ter alterado para todos aqui. E felizmente ele não alterou para todos, ele só alterou por LH. Se eu fizesse isso sem testar, é o perigo, né, de alterar é uma tabela standard, como uma forma ou outra é uma tabela standard. Se eu fizesse isso sem testar, sem tudo mais, sem ter visto o programa em rodado direto, eu já teria ferrado uma base inteira, né? Porque embora todos aqui eram 666 antes, agora estão 50 e não está nem voltando mais para o que estava. Então o programa está muito errado, certo? Um programa que está feito muito mal, tá com vários problemas técnicos. E aí, digamos que vocês pediram esse programa para mim, eu rodei, vocês rodaram um programa no dev mesmo, fizeram o mesmo teste que eu e falaram, pô, cara, coloquei 50 lá, não alterou só para a linha que eu queria. Alterou para todas as linhas, e eu inclusive voltei o registro lá, tentei alterar de novo e não funcionou mais. O que está acontecendo? É um problema a ser debugado, porque eu fiz o programa, na minha cabeça provavelmente está certo. O que faltou aqui, que é basicão, né, para vocês já começarem a pegar a parte técnica, assim, eu tenho meu select. Select é o comando, a sintaxe que busca da tabela transparente, que já é a tabela do banco de dados, dei dois cliques aqui em cima, e joga em uma tabela interna. Lembre que na aula passada a gente falou de tabela interna, que ela é um espelho da tabela transparente do banco de dados. Então eu estou selecionando todos os registros, todos os campos da tabela sflight e jogando na tabela interna sflight, onde o char id, que já é o campo da tabela que está aqui, é igual ao meu char id da tela. Então, o que o cara preenche aqui, automaticamente eu já ligo no select. Isso, embora algumas pessoas nunca tenham visto, talvez, isso aqui é tranquilo. Se tiverem dúvida também, não tem, eu explico mais detalhado no próximo vídeo.
mas o select mais simples que tem é esse. Depois a gente faz um select diferente também nessa mesma aula. Pega um campo só, pega dois campos, faz um types para deixar bonitinho. Mas o que faltou aqui? Eu coloquei o resto das chaves aqui, mas eu não coloquei aqui. Então, embora na minha tela de seleção eu tenha, né, todos os campos, eu estou vendo todos os campos aqui. Os três primeiros são chaves. Então, teoricamente, demonstra que no programa, na casca dele, está funcionando. Mas na lógica, está com defeito. Teria que colocar aqui um end. P com id end eq p FLDate. Agora eu tenho meu select com todas as linhas completas. Esse foi o primeiro erro, eu não precisei debugar. Porque conhecendo o código também, que é o importante vocês conhecerem, né? Conhecendo o código, eu já ia bater o olho e falar, puta, o cara fez, ó, colocou na tela de seleção as três chaves, mas não colocou no select. Eu mesmo, se eu fiz o código, né, eu já ia ver. E aqui matou um problema. Já podemos até testar, ó. LH. Agora vamos buscar o registro correto lá. Colocar o número do. Vamos pegar vamos pegar um LH aqui específico. LH, número do voo, 400 e data essa daqui, tá? Então, LH, número do voo, opa, data, número do voo é 400. Vou pegar só um registro. Então, eu tenho um voo aqui, eu quero alterar isso aqui para 666 de novo, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, 400, número do voo, e a data, 13/2/2016, e vou colocar o 666 aqui. Ainda não funcionou, certo? Já era de se esperar, porque se não estava funcionando quando eu coloquei, o select, teoricamente, ele ia fazer para todos, mas ele não está fazendo mais. Por algum motivo que vamos entender depois no código, certo? Eu também não sei, tá, gente? Imagino, obviamente, é um código simples, mas assim, a gente nunca talvez sabe, olhando e falar, o que está errado? Não sei. É por isso que o ABAP também, não estou defendendo a classe de ABAP, mas geralmente o ABAP fala, ah, tá com problema? Qual que é o problema? É esse? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque às vezes a gente imagina 10 possibilidades. Putz, será que é campo de tela? Será que é a seleção? Será que é a leitura? Tem um monte de coisa. Então, sem debugar, aqui eu não tenho como resolver o problema. Se eu olhar para o meu código agora, o que eu vou ver? O problema, na verdade, já identifiquei, mas enfim. Agora, o problema está no código em uma forma de evento. E aqui, ó, tá fixo. Essa aqui eu não ia mostrar, dei um spoiler antes. Então, assim, vamos voltar a princípio para a tela de seleção aqui, tá? Eu demonstrei o programa para vocês, já viram que ele tem alguns problemas. A gente vai primeiro entender o código inteiro aqui e depois a gente vai debugar para entender o que cada parte faz. Já falamos da tela de seleção, na aula passada. Criei os campinhos para interagir entre usuário e programa. Isso aqui que tem aqui embaixo, esse addSelection_Screen, initializeAction, addSelection_Screen output, são chamados de eventos, tá? Então, normalmente, não é sempre, normalmente em um report da EC38 que a gente vê, um evento fica abaixo da tela de seleção, que a gente identifica pelos comandos parameter, select options, que tinha na aula de ontem, e select on screen, que é o desenho da tela, o frame, deixar bonitinho. Essa é a tela de seleção. Então, se a gente... Tela de seleção. Opa. Então, se a gente... Pronto, ativei. Se a gente quiser saber o que cada um desses eventos faz, eu vou ter que dar um curso EBA para vocês, o que eu acho que não é o foco aqui. Mas os eventos são momentos específicos do programa. Por exemplo, um exemplo bem rápido. Ah, esse campo aqui, deixa eu ver, todos têm. Ah, o campo preço não tem match code. Eu queria sugerir um preço para o cara. Eu queria colocar, por exemplo, que ele selecionasse entre o valor de 150, 300 e 450. Só esses valores que ele pode mudar para preço. Ele não pode colocar outro preço. Faria sentido, seria até uma demanda mais funcional, né? Uma demanda mais de cliente. Só que eu não tenho match code para o preço, eu não posso especificar na tabela, né, fazer uma tabela que tenha só esses valores. Eu teria que criar isso via código, fazer um código que insira o match code aqui, é uma função, se não me engano é F4 alguma coisa que lê, enfim, tem uma função que faz isso. E se eu quiser inserir aqui, eu teria que fazer via código. Só que para fazer isso daqui, ele tem que estar pronto quando eu der F8 no meu programa. Então tem que ser antes de chamar a tela de seleção, que é primeira coisa que inicia no programa.
tirando as variáveis, tabelas internas que coloquei em cima, a tela de seleção é a primeira coisa que a gente pega e coloca no programa. Normalmente falando, né? Tem programa que não tem tela de seleção. O programa, por exemplo, que vai só extrair dados para colocar no TXT pode não ter tela de seleção. Mas esse evento aqui especificamente, ó, ele acontece antes da tela de seleção. Então, o que tiver entre esse evento initializeAction e esse evento aqui, na verdade os dois são parecidos, né? Mas entre esse e esse, aqui acontece antes disso daqui. Então, esses eventos a gente usa para fazer algumas configurações específicas. Eu só deixei os três aqui, que é o motivo do problema que está acontecendo no programa, eu acredito um dos motivos, que esses três eventos não vão ser utilizados aqui, tá? Tem também esse evento bem famoso, tá? Start of Selection, que ele é o evento realmente quando vai começar a lógica do programa, a gente coloca o Start of Selection, para justamente separar os outros eventos desse evento aqui. E entendam o evento como um momento de execução do programa. Ah, é antes de chamar a tela de seleção, depois. Então isso é muito técnico, não vou entrar muito nisso. Vou até apagar esses daqui e vou deixar o Start of Selection porque é padrão deixar. Se eu tivesse, por exemplo, o InitializeAction aqui em cima, eu não tenho uma. Geralmente a gente não fecha o InitializeAction, né? Tipo, eu pelo menos nunca tentei, né? Ó, não existe. Eu tenho muito medo de falar isso não existe, porque, gente, não é que eu não saiba, tá? É porque falar que não existe com um sapo do tamanho que é, às vezes tem e eu nunca usei. Acontece com a gente mesmo depois de tantos anos programando, acho que com vocês funcionais também. Às vezes tem algo que sempre existiu, a gente assumiu que não, porque a gente sempre fez de uma forma específica e do nada tinha. Então, por exemplo, o Start of Selection tem o End of Selection. Que isso aqui é mais usado para HCM e tal, mas aí beleza. Só que o InitializeAction não tem o End InitializeAction aqui. Se tiver um comando que fecha ele, ao meu entender, né, meu humilde conhecimento, eu sempre fechei o InitializeAction com Start of Selection. Por quê? Entre esse e esse, aqui está o código. O que tiver abaixo disso aqui já é outro evento. Que geralmente esse evento aqui é para começar o programa, para dar o start no programa, certo? Então vamos parar de falar de evento, né, para não confundir todo mundo. Só porque vocês vão identificar isso no debug. O debug geralmente ele passa pelo InitializeAction, passa pelo Start of Selection. Quando vocês verem isso, saibam que são os eventos, aí requer um pouco mais de conhecimento técnico. Um pouco bem mais de conhecimento técnico. Tem que ser um ABAP Júnior, pelo menos, para identificar isso. Mas enfim, vamos voltar aqui agora, voltar tudo do zero aqui na tela de seleção. A gente tem essa tela de seleção, tem os eventos, e eu apaguei os eventos que tinham aqui que podem estar influenciando sim na lógica do meu programa, porque esses eventos não têm código, não têm instrução, eles estavam aí como exemplo e eles podem influenciar no comportamento do meu programa, certo? Agora eu vou fazer uma coisa engraçada com vocês aqui, ó. Eu tenho minha seleção, ela está certinha, ok? Minha seleção está certinha, então eu vou pegar os campos, vou preencher e vou ver que vai dar um resultado de novo diferente aqui, ó. Vou colocar, vou dar um F8, vou selecionar uma outra área, uma companhia aérea aqui. Vamos ver uma outra que tem. Tem a LH, tem a AA. Vamos pegar a AA. Então, vou aqui novamente, ó. Agora o programa pelo menos vai filtrar corretamente, né? Porque a gente colocou no select os mesmos campos da tela de seleção. Então agora não vai ter problema de colocar para todos. Isso já é quase garantido. Ainda não analisamos o código inteiro. Tem código ali para baixo, né? Vamos lá. Pegar o AA, American Airlines e colocar 17 e a data aqui. E vou colocar agora 100, certo? O valor que eu quero que eu atualize para esse registro aqui, que é único, que na verdade é só isso daqui, né? Vou até colocar aqui 17 e a data. Então tem só um registro, né? Registro único. Vou rodar o programa. Ele não exibe mensagem porque eu não criei mensagem. Teoricamente, mudou. Se vocês não viram mudar, volta o vídeo um pouquinho, vocês vão ver mudar. Ele mudou para 50. Mas por que 50? Sendo que estava 100. Eu coloquei 100 na tela de seleção e está mudando para 50. Agora o programa ficou realmente maluco. Isso aqui eu deixei de propósito. Mas agora sim, agora ficou uma coisa muito mais estranha. Para vocês verem o quanto é difícil ver como um programa se comporta olhando para a tela de seleção. É impossível. Aqui a gente está vendo um programa que, na verdade, para mim, esse programa que vocês veem às vezes por fora, para mim, eu vejo assim, ó. Eu vejo que esse programa que vocês veem é só esse ponto aqui. Aquele desenho que vocês estão vendo na tela é só isso daqui. O resto todo vocês não enxergam. Então,
Quando você fala, mas olhando para o programa você não consegue dar identificada? Não, não dá. Beleza, vamos seguindo. Então eu mudei o preço, eu especifiquei aqui, mas não pode ser. Eu coloquei o valor certo aqui, 17 e a data, e ele mudou o cara para 50. Vamos tirar uma prova de novo. Vamos pegar um segundo registro, vamos tirar a data aqui. Não é possível que esse programa está fazendo isso, né? Enfim, ó. 422, 9 do 3. Vamos colocar 9 do 3 aqui e não vou preencher nada. Vou deixar em branco para ver se tá realmente o que eu estou colocando está influenciando no programa. Agora colocou 50 também, mas que coisa. Agora eu comprovei que tá mudando para 50 fixo. Quando eu vejo isso, eu sei que tem código fixo no programa. Tanto que tá até aqui, né? Ó. Eu não estou mudando o price. A gente já vai explicar. Eu vou explicar essa parte para vocês. Vou explicar também o que é esse perform, tá? Mas ó, identificando por cima, tem fixo aqui. Então tudo que eu selecionar aqui no select vai ser colocado fixo para 50. É por isso que o programa mudou todos para 50 aquela hora, porque não tinha a chave completa aqui. Enfim, ele vai sempre mudar para 50 independente do que eu preencher aqui no price. Eu fiz de propósito isso, como se o programa tivesse ficado com uma sujeira, para vocês verem que independente da tela de seleção tá bonita ou não, a tela de seleção é só uma casca. Se eu não ligar os fios no lugar certo, ela não vai funcionar, mesmo que a tela de seleção seja perfeita, ok? Então, assim, esse é o nosso problema, o nosso programinha primário de hoje. A gente vai trabalhar em cima dele porque vimos variáveis, vimos tabelas internas, vimos constante e agora vamos criar um programa que tem select, né, seguindo o conceito do curso aqui. A gente vai falar de estrutura hoje. Vamos também ver o types, né? Eu vou fazer um types com vocês. O range ainda vai ficar para outra aula, talvez. Não sei se vou conseguir encaixar ele hoje. Realmente não faz parte da aula, mas se houver uma oportunidade aí, eu coloco ele hoje já para a gente matar esse assunto. Constantes a gente já viu. Os blocos é o perform, que a gente está aqui, ó. Vamos falar agora dele. Operadores a gente já viu a aula passada, né? Já preferi passar antes para não ter problema com vocês depois de entendimento. Seleções, select, daqui tem um select da Mara, e leituras, que é o loop e o reach table. O reach table não está aqui, mas a gente vai colocar ele também. Então assim, a gente vai encerrar essa parte de código hoje. A aula de hoje talvez nem tenha 1h30, talvez tenha, ou talvez tenha mais, ou talvez tenha menos. Mas eu quero matar essa parte de código. E, gente, também não tenho, tá? Só para deixar claro, eu não tenho como ter um tempo exato do curso, tá? Realmente, às vezes eu não tenho como cronometrar porque eu não faço um ensaio de 1h30 antes de dar aula. Eu ensaio, né, o que eu vou passar e tal, mas pode passar um pouco. Então, assim, as 20 horas eu falei, com certeza vão ser atingidas. Vai passar de 20 horas sem problema. Mas vão ter algumas aulas, talvez dure 1 hora. E talvez tenha alguma aula, espero que não, né? Porque seria cansativo para mim e para vocês, de 3 horas. Mas pode ser que tenha. Dependendo do assunto, pode ser realmente muito complexo. E na hora que eu fiz a estrutura, né? Eu repensei. Eu tenho uma grade, já fiz o conteúdo em cima da grade. Às vezes eu olho para aquele assunto do dia e falo, não, eu podia melhorar isso. E eu faço isso, tá? Isso só para acrescentar, não tiro nada. Então, vamos chegar até aqui hoje, certo? Encerrar. Aí a gente já vai debugar hoje, não se preocupem, tá? Não estou querendo ensinar BAP para vocês. A gente vai debugar hoje. E essa parte aqui, detalhadamente, a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai ver debug da maneira mais funcional. A maneira mais funcional, não funcional SAP. Funcional sim, maneira rápida, maneira prática. Vamos debugar isso, entender o cenário, para vocês começarem a ver como se comporta, vocês já aprenderam no debug. Aí na próxima aula a gente começa a ver o debug com cada botão explicado. O que assim é um pouco desnecessário, mas faz parte do curso, porque está tudo escrito aqui bonitinho. Mas a gente vai ver com exemplo tudo isso, né? Como que eu clico aqui, vocês vão vendo se comporta na tela cada botão e eu falando um pouco sobre cada botão, para vocês não esquecerem. Embora tá escrito, mas vai ser gravado também, certo? E a gente vai começar a trabalhar com debug antigo. Então, os primeiros exercícios são sempre debug antigo, depois a gente passa para o debug novo, que é a segunda parte do curso, aí depois vem as partes legais que vocês tanto almejam. Então vamos lá. Tela de seleção, fechado. Evento, já falei bastante. Perform. O que é um perform? Não tem como falar para vocês de programação sem falar de perform, porque o perform é muito técnico. Eu ensino muito isso no curso, às vezes fica um pouco confuso para as pessoas. Mas o perform, ele é um bloco
É como se esse código aqui, ó, esse select, ó, der um Ctrl X nele. Vou explicar para vocês o que é literalmente perform de forma visual, que é mais fácil de ensinar do que ensinar no curso presencial. Vou pegar essa parte toda aqui, ó, dei um Ctrl X. Esse código é o mesmo código que tinha anteriormente, exatamente o mesmo código. Ele funciona da mesma forma. O que tem aqui? Eu tenho minha tabela interna, tenho minha estrutura que vocês vão ver já o que é. Tables, por enquanto, a gente não precisa falar. O nome do report, que sempre vai ser a primeira linha do programa, a minha tela de seleção, o evento, o meu select e a leitura sequencial aqui, atualização na tabela, certo? Só que o perform é um bloco, como você já deve ter reparado aí, ó. Eu criei um bloco chamado perform, coloco perform a syntax, dois pontos, e dou dois cliques em cima, ele sugere para criar um form, dessa mesma forma aqui, ó, perform f test. Dois cliques em cima, sim, seleciono o programa que eu quero colocar, e ele está aqui, certo? É um bloquinho. Já devo ter demonstrado na aula anterior para vocês, não fazia parte, mas às vezes eu coloquei o conteúdo lá. Então, o perform que eu fiz, eu organizo o meu código, certo? Deixei o código bonitinho, deixei o código mais cada objeto em cada lugar. A seleção de dados está aqui, certo? Então eu coloquei o nome de f, porque é um perform, e ele chama um objeto chamado form. Essa caixa aqui é referente a isso daqui. Fica abaixo do código, mas o que importa é a posição aqui. Aqui em cima, ó, se eu inverter a ordem aqui do perform e colocar esse primeiro form aqui embaixo, para ele difere. Ó. Seleção de dados vai continuar sendo nessa linha aqui, embora ele pode estar 4 ou 5 performs abaixo aqui. É como se você tivesse deixado ele lá embaixo para você acessar daqui de cima. Uma forma a gente chama de modularização. E quando a gente debuga, se a gente debugar, a gente dá um F5, ele entra no perform. Que a gente, por isso que o F6, o F7 existe para a gente pular um perform ou para sair de um perform ou de uma função, seja o que for. O perform é parecido com uma função. Inclusive, ele pode receber objetos, né? Eu posso passar para o perform através do using. Aí essa variável vai lá de fora e entra aqui. Coisa que a gente não vai falar nesse curso, porque realmente não tem porquê. E aprendendo o que é o perform já é o suficiente para entender bastante a debugar. Então, aqui. Criei meus performances para deixar separado. Tem um performance chamado seleção de dados e um monta dados. Meu performance seleção de dados, eu tenho o comando select. Não é a única forma de selecionar dados de tabela, certo? Quem é HCM sabe que existem outros comandos para selecionar além do select. E também, que é o banco de dados lógico, e também existem novos conceitos, HANA e tal, mas assim, o select feijão com arroz do SAP, a seleção feijão com arroz do SAP, é esse select aqui, até então a gente sempre usa. Quem já viu a SQL vai se familiarizar bastante com esse select, se nunca viu. Duvido que ninguém tenha visto pelo menos um select alguma vez e não entenda como funciona. Mas agora vamos focar no select aqui e ver como ele se comporta, o que a gente pode fazer no select. Como eu tinha explicado para vocês, esse select aqui ele é de todos os campos. O asterisco aqui ele substitui eu colocar cada campo desse flight. Eu vim aqui fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso, certo? Enfim, não vou nem organizar, né, gente? É um toque de ABAP isso, né, de ficar deixando tudo embaixo do outro. Mas eu estou pegando todos os campos assim ou assim, certo? Tenho essas duas para evitar de colocar uma linha a mais de código, eu faço asterisco. E o asterisco se representa que eu estou pegando todos os campos da minha tabela transparente para selecionar. Quando eu digo campos, eu não estou dizendo valores, tá? Os valores vão vir baseado na minha chave. Aqui são os campos que eu quero. Aí tem uma condição aqui. Eu declarei minha tabela interna, dando dois cliques aqui eu vou ver ela. Ó. Declarei minha tabela interna tsFlight do tipo sFlight. O que minha tabela interna, que é o espelho do banco de dados, assume? Que essa tabela interna tsFlight vai ter todos os quantos campos? 14 campos que tem na minha tabela. Então, essa tabela interna tem 14 campos e baseado no que eu colocar aqui, ela vai selecionar as linhas para esses 14 campos, correto? E se eu quisesse apenas dois campos? E se eu não quisesse todos os campos? Na verdade, o que me interessa aqui
de fato mesmo, né, a nossa alteração, ela se baseia nas 3 chaves e no campo price. Não faz nem sentido eu selecionar todos os campos. Como a gente viu no exemplo da aula passada, a Mara é uma tabela que tem 264 campos, se não me engano, ou um pouco mais, se o número não me falha. Então, assim, imagina a gente selecionar, eu quero alterar só, sei lá, o nome do usuário que criou o material. Eu não quero que mais seja o fulano, eu quero que seja ciclano. Imagina eu selecionar 300 campos para mudar um. Não faz sentido nenhum. Então, temos uma forma em ABAP de selecionar apenas os campos que nos importam, certo? Então, como eu vou fazer isso? Vocês aprenderam que tabela se cria dessa forma, certo? Eu faço a tabela interna, type table of, que é a sintaxe dela, baseada na tabela do banco de dados. Essa tabela tem que existir. Se eu colocar aqui, ó, tabela Alexandre não existe, certo? Então, tem que ser uma tabela que existe. 2 cliques, posso 2 cliques em cima. Eu até vejo a tabela certinho. É um atalho, né? Tudo no ABAP a gente dá 2 cliques e vai. Isso tá também que não é novidade para vocês. Então, tá aqui. Agora, eu quero só utilizar esses campos. Quero ID, ConID, FL, Date, Price. Não quero mais selecionar todos. O que eu faço? Tem uma sintaxe aqui, a gente chama de tipo, que é o types. Que campos que eu quero? Quero CorID, quero ConID, quero FL Date e o Price. Só isso. Não quero selecionar mais nenhum campo. Perdoem minha preguiça, tá, gente? Eu realmente gosto de fazer as coisas tudo no Ctrl+C, Ctrl+V para evitar de ficar fazendo coisa que não precisa. Pronto. Criei meu types, certo? Types criado. Esse types, a melhor definição que eu tenho para ele, para falar para vocês, ele é um esqueleto da tabela interna. Da tabela interna. Não entendam tabela interna nunca na vida de vocês como tabela transparente. Tabela transparente é a tabela que realmente está no banco de dados e tem os valores gravados lá sempre até a gente mudar. A tabela interna, desculpa gente, a tosse está realmente pegando um pouco. A tabela interna, ela é só um espelho temporário do que a gente selecionou do select lá do banco de dados, pegou no select, colocou nela, ou alimentamos manualmente, né? A gente fez uma tabela interna via programa, sem fazer seleção, e esses dados só existem enquanto eu dou F8 até o final do programa, certo? Então, o types, ele é um esqueleto da tabela interna. Por que eu falo esqueleto? Ele é uma estrutura de como vai ser minha tabela interna. E como que eu vinculo isso daqui, que é o esqueleto, com isso daqui? Ao invés de eu colocar objeto aqui como tabela transparente, eu coloco o nome do meu types, que eu nomeei como TY devido a ele ser types. A gente sempre pega as primeiras letras e ó, parameter, P, estrutura e, embora aqui está escrito data, né? Mas o data é só uma forma de chamar vários objetos. Inclusive era curioso para quem não reparou ainda, né? Usamos o data para criar a tabela interna, para criar a estrutura, para criar variável e o que vocês vão ver hoje talvez. Vamos ver hoje talvez, quer dizer. E um range. Então eu tenho o comando data, ele cria mais de um objeto. O que diferencia é essa segunda sintaxe aqui, ó. Esse type e o que ele está sendo referenciado, certo? No caso, essa vtest é tipo C. Então é uma variável que recebe um valor só, tipo char. Esse E é uma estrutura baseada no sFlight. Então, enfim, não vamos ficar gastando tempo à toa aqui, né? Beleza. Então, quando eu nomeei a minha tabela sFlight baseada na minha estrutura tipo, a gente chama de tipo TY sFlight, agora a minha tabela interna só tem esses campos dentro dela. O que, consequentemente, no meu select, eu também teria que mudar. E agora eu não posso mais usar o asterisco, certo? Por quê? Não estou mais selecionando todos, estou selecionando só 4 campos. Pronto. E aqui é mais uma regra BAP, né?
mas eu tenho que ter a mesma ordem de seleção aqui do que eu criei aqui, senão não funciona. Se eu colocar Carry ID aqui primeiro e aqui Carry ID segundo, dá confusão, dá problema. Tem um erro aqui no código, vamos ver o que a gente tem de erro aqui. Ó, o que deu erro? É porque minha estrutura ainda não está no tipo TYSFlight. Agora vai ativar certinho. Aqui não vou nem... Vocês viram que ó, vai ter mais erro ainda no código. Tem mais esse erro aqui, vamos tirar também. E agora vai. Estou explicando aí para vocês porque é coisa que eu... Você vê, o SAP já dá uma indicação de Chile e fala ok, é isso aí, beleza. Então agora eu estou selecionando só os 4 campos, certo? Então antes disso, deixa eu voltar tudo aqui agora, que eu quero fazer com vocês um exercício. Duplicar, comentar essa linha, colocar asterisco aqui. Vamos debugar para entender a parte de leitura. E aqui eu vou tirar baseado no meu types, vou fazer baseado na minha tabela inteira mesmo. Voltei, ok. Então vou executar meu programa. Agora vou selecionar aqui LH, 17 e data, não tem nenhuma data. Deixa eu ver, pegar aqui, ó. Pronto, data. Vou pegar a última data que eu coloquei aqui. E colocar um preço aqui. Não preciso colocar preço, né? Tá fixo. Vamos lá. Bom, quem não sabe, né? É bem difícil vocês não saberem isso. Mas o barra H é o que inicia o debug. Tem outras formas de iniciar também, a gente vai ver todas elas. Mas o barra H tem que ser sempre uma ação antes da ação que eu quero executar. No caso aqui, qual é a função do meu programa? Eu vou apertar o F8 ou clicar em executar e ele vai fazer uma alteração na tabela, certo? Então, antes de eu apertar executar, barra H, minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, tá, gente? Coloquei maiúsculo só para ficar um pouco mais visível. E apareceu aqui, ó, debugging foi ligado. Beleza. Agora eu vou lá e vou dar um executar. A primeira linha que o meu programa vai parar é a linha report, certo? E se eu der um F5, que é o comando que avança apenas uma linha, tá aqui, ó, F5, etapa individual, também posso clicar, ele pulou toda essa parte aqui do código, ele nunca vai parar aqui. Por quê? Aqui são declarações de objetos, são objetos sendo criados. Eu não posso ver o objeto ser criado, debugar o objeto ser criado. Eu só posso ver o que eu faço depois de criar o objeto. Então ele já parte, ó, para depois de start of selection, ele já cai no meu perform. A primeira linha está aqui. Aí vou dar um F5. Para onde ele foi? Foi lá embaixo. Que na verdade ele continua aqui, né? Na lógica ele está aqui. Mas é como se esse código tivesse aqui em cima. Então o que eu estou fazendo? Estou selecionando todos os dias, desse flight, né, desse flight. 2 cliques no objeto que eu quiser ver aqui do lado. Ó. Vou apagar isso que tem aqui. Aqui está minha tabela interna. Bonitinho, ó. Tem 14 campos. Enfim, não tem nenhum registro, tá zero. Ó. Então vou dar um F6. Não selecionou. Por quê? Provavelmente não existe o dado lá na tabela. Vou até fazer um esquema diferente aqui, pegar lá certinho. Ah, o que eu coloquei aqui agora que eu me lembrei, desculpa gente. É que esse eu coloquei aqui agora era do AA. Vamos ver se agora vai. Barra H e agora foi. Eu selecionei um registro. O SAI/RC, para quem não sabe, né, o 0 indica sucesso, o 4 indica erro. Isso é geral no SAP. E o SAI/RC fica aqui em cima já, no debug novo, né? Estamos falando um pouco do debug novo, porque o debug novo é o debug principal, o debug velho a gente vai aprender primeiro que o debug novo, mas já estamos vendo o debug funcionar na parte do nosso código. Não estamos ainda aprendendo sobre o debug, estamos aprendendo o processo do debug, na verdade, né? O debug novo eu recomendo vocês utilizarem mais o debug novo, tem como rolar a barra de rolagem aqui, tipo, tem umas vantagens, não só isso, né? Para mim a maior de todas é rolar a barra de rolagem, que o debug velho não faz. Tem que ficar apertando page down e page up para subir o código. Mas aqui, ó, SAI/RC já fica fixo. E uma coisa também que existe aqui, ó, sai datum. Sai datum. Isso eu particularmente nunca reparei que esse campo era editável, tá? Então aqui eu posso colocar também uma variável que sempre vai ficar aqui. Eu tenho 2 espaços aqui, ó,
Geralmente o SAP deixa o size_rc, que é o que mais importa para a gente, né? O número da linha está aqui, né? A linha de execução, a gente vai chegar nessa etapa também, não agora. Mas o size_rc é o que mais me importa. Então eu já olho aqui em cima, size_rc deu 0, então deu certo. E selecionei minha tabela aqui. Aos campos, pkrid igual a pconid igual a 0017, pfldate, que são os parameters. Inclusive, ó, se eu quisesse nesse momento aqui trocar alguma coisa, vou apagar a data. Antes, vamos... Será que... Opa, desculpa, gente, eu dei um... O que eu fiz agora vocês não viram, tá? Só para voltar naquele momento lá que eu sem querer apertei aqui e saiu. O que, né? Acontece. Tem gente que já sabe o que eu fiz, né? O breakpoint, vou falar dele já já. Então tá aqui, ó. Só copiar esse registro aqui antes, que depois a gente vai perder ele. Tá aqui. Poderia, ó, voltei aqui, meu debug tá nessa linha, certo? Vou falar detalhadamente disso, mas assim, ó, esse cursor aqui já indica a linha que eu tô lendo no momento, que eu vou ler no momento. Se o cursor tá aqui nessa linha, esse código inteiro não foi executado ainda, ele só foi executado tudo que estava antes disso daqui, tudo isso aqui já foi feito. Agora ele vai interpretar o debug, né, vai fazer a depuração desse select aqui agora. Então, esse flight não tem nada, selecionei. Eu posso inclusive voltar uma etapa no debug em alguns casos, tem alguns que não permitem, mas ó, Shift F12 ou debugger ir para instrução. Então eu dei um F6 aqui para pular o F5 para pular o select, clico na linha que eu quero voltar, debugger ir para instrução. Tem até aqui o Shift F12 aqui do lado, ó. Voltei. Ah, eu quero que não é essa data que eu queria ver, eu estou debugando, eu quero colocar outro registro e ver se tem na tabela, ver se tá, como é que está saindo. Tirei a data. Agora vai dar SASBRC4, porque tem uma chave que não está preenchida, né? E deu um erro de select. Então eu não trouxe nada. Então assim, eu posso alterar o debug quantas vezes eu precisar. Eu não preciso sempre seguir em frente, né? Ah, não, tenho de qualquer forma ir até o final e não posso voltar. Em alguns casos, vocês vão identificar nesse curso mesmo quais são os casos que a gente não pode voltar à instrução, mas em alguns casos eu não posso voltar à instrução porque é ilógico. Tem coisas que são ilógicas. Então assim, não tem coisas, condições que eu realmente não vou conseguir porque não dá. Não existe nem gato para isso. Mas vamos lá. Então, aqui eu visualizo as minhas variáveis de tela que chamamos de parameters, certo? Eu não vou explicar detalhadamente o que é cada coisa disso aqui, porque isso aqui vai ficar na parte de explicação do debug, certo? Cada um dos objetos aqui, todo esse monte de botãozinho, standard, desktop, de estrutura, tabela interna, tabelas aqui, objetos, enfim. Tudo que tem aqui vocês vão ver certinho. Alguns pontos daqui também e tal. Mas o que importa pra gente nesse momento é, aqui eu tenho o AA, aqui eu tenho o 0017, realmente é o que eu coloquei. E o que vocês podem ver, por que a gente tem que se acostumar com o nome técnico de saber o que é? Porque aqui não tem a descrição técnica, a descrição que aparece na tela de seleção. Aqui não está escrito conexão de voo. Aqui está o nome técnico. Então, aqui se eu quiser saber o que é PKID, o que eu posso fazer é isso aqui, ó. PKID está onde aqui no código? Selecionei ele, dei um Ctrl F, procurar. Ah, tá, ele é um parameter. Se o cara não colocar uma descrição aqui, um comentário, esse campo é conexão de voo, eu continuo boiando, mas eu sei pelo menos que ele é da tabela S-Flight, que era ID. Mas eu não tenho a descrição para saber o que é se o código não estiver bem comentado. Claro que isso depende de ABAP para ABAP, né? O ideal é comentar. Mas ó, vou dar um F6 agora, tem um registro, e sempre com dois cliques, ou eu vejo o objeto variável separado, né? Só vejo esse objeto, ele me exibe aqui uma tela só com tudo que tem na verdade na vertical aqui, né? Fica na vertical, não, desculpa, na horizontal aqui. Quando eu dou os cliques em cima, ele exibe tudo na mesma tela, para não ficar tendo que correr o mouse. Então, ó, as informações que tem aqui, PKID, tipo de dados, tipo absoluto, é o que tem aqui também, ó. Categoria técnica, tipo absoluto, enfim. Isso para uma variável de tela, mas numa tabela acontece a coisa mágica de a gente ver a tabela inteira. Tudo que tem na tabela, o que ela selecionou. Cada campo também não tem descrição técnica, tá? Então assim, desculpa, não tem descrição nominal, é só técnica. Então eu tenho CarID, ConID, FLDate, Price, todos os campos aqui selecionados bonitinhos. Se eu já quisesse alterar alguma coisa por teste aqui, ó, dois cliques em cima do campo,
clico no lapisinho, 100. Lembra que eu falei que dentro do SAP não tem vírgula, é sempre ponto dentro do debug, tá? Não esqueçam disso. Também vocês não vão esquecer, né? Porque ó, se eu colocar vírgula, ele mesmo vai falar que esse valor não é válido. Isso é uma parte legal aqui. Então, ó, mudei para 100. Vou voltar na minha tabela aqui, eu dei um voltar aqui em cima. E ó, tá 100. Então eu posso mudar o registro de uma tabela via debug. Isso aqui é 2 cliques em cima, clicar no lapisinho aqui, de A, vou mudar para outro, dou um Enter, e aí ó. O ideal é voltar aqui, tá gente? Ó, eu voltei aqui em cima, mas voltar aqui em cima é errado. Se voltar aqui, ele volta para a tela anterior certinho, para não dar problema. Fica um monte de tela aberta. Então sempre voltem aqui no cantinho. Faz uma alteração, volta. Ó. Entra no campo, faz o que tem que fazer e clica nesse voltar aqui. Esse voltar aqui pode dar pode confundir um pouco vocês. É uma mania minha mesmo, que é a mania que eu aprendi errado. E aí sempre faço errado. Então, tem meus registros aqui. Se tivesse mais de um registro, eu poderia colocar aqui. Também, como vocês também vão ver nesse curso, ó, eu posso aqui, ó, eliminar a tabela, eliminar a linha, anexar uma linha, ó, que legal. Ele inclusive fez com cópia na linha de cima. Então assim, isso é maravilhoso. Né? Para debug a gente não precisa nem ter dados. A gente pode gerar os dados na hora da execução. E nesse momento, tudo que eu estou aqui vai dar... Não deu erro? Ah, não deu erro porque eu não coloquei na tabela ainda, né? Dois dígitos iguais vai dar problema, mas enfim. Tudo isso está acontecendo e eu estou só no select, eu nem fui para a segunda parte ainda. O programa está parado, né? O programa tá, a gente marcou um ponto de parada aqui. E eu estou analisando, estou vendo aqui, ah, tá, beleza, entendi. O campo currency veio com SD, era BRL. Já entendi o problema, falo para o funcionário, pô, cara, a gente está selecionando uma linha que está vindo com BRL, matou o problema. Então, assim, isso vocês vão. Geralmente a gente sabe, né? Todo profissional SAP sabe a descrição do campo. Também, se não souber, vai lá na SE11, SE16, veja o nome do campo que está sendo selecionado tal, para saber a descrição técnica. E basicamente é isso. Eu vou seguir em frente aqui. Ó, vou selecionar todos, vou apagar só para a gente não ter problema. Então, ó, depois que eu vou fazer até de novo aqui, ó. Voltar para a instrução. Eu dei um F5, ele entrou no meu bloco. E se eu não quisesse ver, ah, essa parte está certa, né? Essa parte tá ok. E eu não quero ver mais essa parte aqui, que eu sei que não quero entrar nesse perform. O que eu faço? Já devem ter visto que no debug a gente tem a opção F5, F6, F7 e o F8. O F8 é manda bala, executa. O F7 e o F6 vocês vão ver agora para que serve. Se eu der um F5, ele vai entrar, como eu acabei de mostrar, ele vai entrar no perform. Se eu der um F6, ó, ele pulou o perform. Não quer dizer que ele não pegou os dados, que está aqui, ó. Selecionou um. Tinha dois, mas ele substituiu, né? Que eu passei de novo pelo select. Ele selecionou. A prova disso é aqui, ó. Vou entrar na tabela e vou dar um eliminar tabela. Free. Apaguei a tabela interna do meu código. Tá zerado. Vou dar um Shift F12 aqui, que é o voltar para a instrução, que eu já mostrei para vocês. E ó, deu um F6. Ele selecionou. Então ele executou essa rotina, só que ele não me mostrou, eu não queria ver. Às vezes você tem 500 performance num programa, você não quer ficar vendo a performance de todo mundo. Você sabe que seu problema está nesse perform aqui, certo? Então o F6 é uma forma de, não quero ver esse objeto, vou pular ele. Serve para função, serve para método, serve para um monte de coisa. O F6 ele pula qualquer objeto que está anexado em um bloco assim, está modularizado, certo? E o F7 é algo que salva. Sem querer você apertou F5. Puta, entrei nesse perform, vou ter que passar ele inteiro agora. Não. Dá um F7 e ele sai daquele perform. Ele volta para o programa principal. Então essas são as funções do F6 e do F7. Talvez seja uma informação necessária de falar para vocês. Algumas pessoas já sabem, algumas não sabiam, estão sabendo a partir de agora, certo? Então agora vamos falar de leitura sequencial e depois a gente volta para o select e tal com campos a menos e tudo mais, a gente vai debugar de novo. Então, vou dar um F5 e aqui é onde eu vou fazer a leitura dos meus dados. Por quê? Não basta eu apenas selecionar. Porque se eu selecionar, até vamos fazer uma condição aqui, ó. Anexar linhas append. Anexar linhas append. Opa, ofender isso aqui. Anexar linhas append. Então eu simulei aqui 3 registros da minha tabela interna para essa leitura.
para entender um conceito bem mais fácil na cabeça de vocês, como que é a alteração de uma tabela transparente, se eu tiver um único registro, uma única linha na tabela interna, é até fácil alterar. Tipo assim, eu não preciso nem fazer leitura sequencial. Eu só vejo essa linha e já altero o valor da variável da tabela. O que é a variável da tabela? A variável da tabela é o campo, certo? Cada um desses campos aqui é uma variável da tabela. Por quê? Esse aqui não pode se repetir. Nem esse daqui, nem esse daqui. Isso aqui está errado. Eu só fiz um clone aqui das linhas. Mas isso aqui é uma chave. Então teria que ser pelo menos diferente um desses três aqui que são as chaves, certo? Mas para eu alterar, por exemplo, eu sei que eu tenho que alterar aqui o preço de 50 para 60 para o registro. Vou colocar aqui, ó. Digamos que isso aqui a gente já viu que existe lá na tabela, né? Esse aqui é o LH. Eu não voltei do jeito certo e já deu um monte de problema aqui na tela. Esse aqui eu vou colocar XX não, né? Vou colocar certinho. Acho que LI deve ter lá, enfim. Pronto. Então aqui agora eu tenho três eixos diferentes. Eu tenho que alterar só pro LI, por exemplo. Eu não tenho uma forma mágica, não estou ironizando, tá gente, assim, mas é para entender mesmo o conceito. Não tem uma forma mágica de falar, eu vou no campo, pego o dado e altero. Eu vou ter que selecionar os registros primeiro, os que eu quero alterar. No caso, se eu vou só alterar o LI, eu já devia ter colocado na tela de seleção para ele pegar só o LI. Mas eu tenho mais registros, quero fazer uma condição específica só para o LI. Então eu tenho o AA, tenho o LH e tenho o LI aqui. Tem um if aqui no meu programa que pergunta se o char ID é igual a LI, e ele vai atualizar o valor de 50 para o valor que eu precisar, certo? Então, para fazer essa alteração, o que eu falo de não ter jeito mágico é porque não é tão simples quanto alterar uma variável. Como que a gente altera uma variável? A gente tem a variável, né? A gente faz até assim, ó. Variável igual a 10. Pronto, acabou o problema. Eu jogo o valor da direita para a esquerda na variável, ela só cabe um valor por vez, eu alterei. Mas na tabela, eu não posso fazer assim, ó. Tabela igual a 100. Por quê? A tabela não é um campo. A tabela é um conjunto de campos. Então eu teria que especificar qual que é o campo que eu vou alterar. Aí vai vir na cabeça de vocês. Então eu teria que fazer tsFlight, por exemplo, price igual a 10. Também não. Então isso aqui está muito errado. Então assim, é aí que vai entrar a nossa amiga estrutura. Porque a tabela interna a gente não altera ela direto nela também. Ela é só o espelho do banco. A gente devolve os dados para ela para atualizar a tabela transparente. Mas a gente tem que ter uma work area, uma área de trabalho para fazer realmente a efetivação disso daqui. E é o que a gente vai ver funcionando agora. Então, ó, eu tenho na minha tabela interna, como vocês podem ver aí, três registros que eu criei aqui. Um é do banco de dados de verdade, os outros dois eu simulei. Posso ter montado via programa também. Digamos que meu programa tivesse essa intenção. E eu quero mudar agora só para o LI. Claro que no debug eu não posso aqui editar o código, tá gente? Eu não tenho acesso a editar o código. Eu só edito depois que eu termino de debugar. Mas eu quero alterar para o LI. Então beleza. O que eu vou ter que fazer antes de mais nada? Eu vou ter que fazer um loop. O que o loop faz? Ele lê a tabela e joga em uma estrutura. O que é estrutura? É um esqueleto da tabela, só que só de uma linha. Isso aqui não tem mais de uma linha. Ele é só uma única, é uma linha de trabalho. A gente chama de work area porque quando eu faço a leitura, quando ele passa nesse comando aqui, ó, ele pega a primeira linha da tabela, sempre nessa sequência, ele começa ali a primeira linha e joga a primeira linha aqui na work area ou estrutura. Aí, ó, então essa estrutura só tem um dado por vez, uma linha por vez. Porque é nela que, ó, eu criei o nome da minha estrutura, tá aqui em cima a estrutura, ó, data sFlight, fiz a minha estrutura tipo sFlight. Ela não é uma tabela interna, ela é uma work area que eu lendo registro a registro, eu passei da minha tabela interna o primeiro registro, coloquei na minha estrutura e agora nessa estrutura eu tenho uma linha referente à minha tabela interna e aqui ó, eu pergunto price is not initial. O que é is not initial no SAP? Está preenchido? Is initial é branco, is not initial é preenchido. Ele está preenchido, tem 50. Então passou no if e agora ó, o que já é 50, né? O valor que já é 50, ele mudou para 50, certo? Se eu colocar aqui, ó, se o valor fosse 100, também posso vir aqui e voltar, ó.
O valor é 100. Ele perguntou se está preenchido, tá? Então eu atualizei minha work area com 50. Não foi a tabela, nem a tabela transparente ainda, nem a tabela interna, nem a tabela transparente. Por enquanto, eu estou só na linha, alterando a linha. Então, a work area é essencial para a gente mover um dado para um campo específico. Eu tenho que mover de linha a linha. Isso com toda certeza. Porque eu não posso colocar 50 para todos os prices da tabela, porque tem muitas chaves. Então eu tenho que primeiro identificar através da seleção que eu quero. Aí eu faço o loop para fazer a leitura da tabela interna, jogo numa work area. Isso não é não é a única forma de fazer, mas é obrigatório a gente ler o dado da tabela interna dentro de uma work area, seja ela a forma que for. Eu tinha falado da header line também, né, que é uma forma de work area, a gente vai ver também. Talvez não hoje, tá, gente, para não confundir vocês. A header line, inclusive, é uma coisa obsoleta. Algumas pessoas usam, mas não deviam usar mais. Tem três formas de fazer mais comuns assim: é a work area, o field symbol e a header line. A gente está usando agora a work area, que tem o mesmo nome de estrutura. Estrutura e work area, a gente fala para ambos. O mais comum é falar work area. Então eu li esse registro aqui dentro, alterei e agora, ó, eu faço o modify na minha tabela interna baseado na minha estrutura. Então, ó, o que aqui, vamos até ver, ó, se eu visualizar meu dado do debug e der um F5, ele vai fazer aquela linha. Então, ó, o registro aqui está com 50. Ele, nesse momento, ó, eu dei um F5, ele passou, tá vendo? Ele estava aqui, ele atualizou para 50, que já estava 50 mesmo, e nesse momento ele atualiza a minha tabela interna, só a tabela do programa com o dado que estava aqui. Por quê? Ele tem que pegar a linha inteira e jogar de volta na tabela interna. Linha por linha ele faz esse processo de leitura, esse loop, esse laço, a leitura sequencial, como vocês gostam de chamar. E aí, depois que ele terminou, ele vai para o end loop e vai ler o quê? Agora ele vai ler a segunda linha. Tanto que na minha estrutura, dois cliques, ó, agora está o LH. E aí vai lá, atualiza para 50, agora vai ler o quê? A minha terceira linha, que é o LI. Leu, atualizou, beleza. Tem mais linha para ler? Não tem. Então, acabou o comando. Agora eu vou atualizar a minha tabela transparente, a tabela standard, baseado na minha tabela interna tsFlight, que eu já montei do jeito certo. Ela já está com todos os dados que eu quero, certo? Então, isso aqui basicamente é o ciclo de muitos programas que vocês vão ter que debugar. É sempre assim: pega o dado, lê o dado, seleciona o dado, lê o dado, modifica o dado, atualiza a tabela interna, tabela transparente. Enfim, muitos programas vão ser assim, certo? Então, vou só fazer uma alteração no programa aqui agora, que é o passo que tinha que ser de verdade, né? Aqui, ó. Ao invés de ser isso aqui, a gente vai colocar aqui o P price. Então é o usuário que vai alterar o preço que ele quer para a linha que ele quiser, certo? Então, ó, vamos lá. Coloquei o A aqui. E agora eu quero atualizar para essa linha aqui, a linha AA 1710.2.2006, o valor de 544,22. Pronto. Vamos debugar para ver se está acontecendo. RH. Beleza. F5. Selecionou? Só SPRC 0 aqui em cima. Beleza. Eu esqueço que vocês veem aquela bolinha amarela aqui. Eu não vejo a bolinha amarela, só aparece para vocês. Então é mais fácil identificar onde meu mouse está aí. Então selecionou o que aqui? Dois cliques nesse flight. Ah, pegou a linha, tá 50. Eu quero alterar para o valor que eu coloquei. Onde está o valor que eu coloquei? É esse campo aqui, ó, pprice 544,22. Então beleza, o dado está preenchido de verdade aqui. Passou essa parte, passou. Fui para o próximo perform, estava aqui, DF5, ele foi para o próximo perform. Na minha tabela interna só tenho um registro, eu vou ler na minha estrutura. Price é preenchido? É preenchido. Agora price vai virar o price da tela. 544. E ó, olha a minha tabela interna agora. Minha tabela interna vai ser atualizada exatamente nesse momento aqui, ó. Eu atualizei minha estrutura. Atualizei minha estrutura aqui. Desculpa, a gente tinha pausado porque a garganta ficou bem ruim agora. Atualizei minha estrutura. E agora vou atualizar minha tabela interna, que depois eu vou passar para o meu banco de dados. Então, ó,
Aqui tá 50, eu vou dar um F5, ó. Pronto. Agora a minha tabela interna está alterada. Aí, tem mais linha para ler? Não tem. Vou modificar esse flight, agora a tabela do banco de dados. E fechou. Vamos conferir isso aqui tá certo? Tá aqui, ó. Esse flight. A data é essa daqui. Tá aqui, ó. 544,22. Então, assim, esse é o primeiro beabá nosso para analisar o debug, certo? Tá muito simples ainda, tá muito tranquilo. Talvez a maioria de vocês já saibam fazer isso, tenho que garantir que todo mundo está com o mesmo conhecimento, mas basicamente um programa tem essa estrutura no geral, assim, a gente tem uma seleção, tem uma leitura de dados, e assim, essa leitura de dados, o loop, é uma das formas de ler uma tabela, mas é a mais utilizada. Esse loop a gente sempre vai ter um loop para ler a tabela interna e vai jogar em uma área de trabalho, que seja um field symbol, que a gente vai ver nesse curso, seja um header line, que a gente vai ver nesse curso, seja a estrutura que vocês estão vendo nesse momento. Então a estrutura não é a mais recomendada. A mais recomendada é o field symbol, que é mais rápido. A header line é uma forma obsoleta e até confunde um pouco as pessoas. Vocês vão ver depois porque eu estou falando isso. Mas a estrutura funciona, pode utilizar sem problema, não tem nenhuma restrição tipo, não pode utilizar a estrutura. Na verdade, tem que utilizar a estrutura, né? E o field symbol quando a pessoa tiver disposição para fazer. E essa lógicazinha que eu fiz aqui não é nada demais, uma coisa também ilógica, né? Eu não posso alterar um dado assim, não faz sentido, mas já dá uma visão para vocês do que é o select, o que é uma leitura sequencial e a modificação em uma tabela transparente, certo? Claro que aqui, gente, ó, tem que deixar o negócio bonito, né? If sai subrc, que é a variável que vê se tudo certo igual a zero, message dados gravados com sucesso. Type E. Esse é o. Opa, type E não. Type E de erro. Esse é o comando message. Vocês vão ver bastante nesse curso, comando message, porque tem mensagens, tem que saber se é Z ou é standard, né? Então, ó. Aqui. Vamos atualizar o preço de novo desse registro para 555. Já que tá 666 lá no começo, né? Ó. Dados gravados com sucesso. Agora o programa começa a tomar uma forma diferente. Agora não incomoda quando clica no botão não faz nada, né? Que tem programa que fica assim, daquela agonia na gente. Mas dados gravados com sucesso. Então assim, a mensagem, também posso debugar só por mensagem e tudo mais. Cada uma dessas instruções aqui eu posso parar fazer um ponto de parada em cada instrução, tá gente? Posso criar uma condição aqui para ele só parar nas mensagens, só parar nos loops, só parar nos selects. Então a gente pode fazer algumas coisas legais aí que vocês vão estar vendo nesse curso. Não é essa aula, né? A gente está indo no beabá de lógica, mas basicamente a parte de lógica que a gente vai trabalhar em cima muito nesse curso, além das dicas para a parte standard, né? Dica para alterar uma tabela, dica para achar uma exit, para criar um BTS, essas coisas assim. Tudo que a gente vai ver a mais, a gente não vai estender muito a parte de código, porque tem profissional que realmente não gosta da parte técnica e eu não vou ficar enchendo o curso de coisa ABAP. Eu acho que os objetos, um dos que mais importam, a gente já falou nesse curso, né, os que mais importam. No outro exemplo, eu vou mostrar para vocês, né, tipo, não vou alongar isso nem nesse curso, nem nessa aula, nem nas próximas aulas, vou alongar muito. A headerline e o field symbol que eu falei, a gente vai ter oportunidade de ver eles funcionando que nem isso daqui. Tanto que a gente não podia debugar a aula passada as variáveis que a gente criou de tela. Agora a gente tem que debugar. Mas nesse mesmo código, a gente vai aprender já na próxima aula a fazer. Dei um barra H muito antes. A gente já vai aprender, por exemplo, algumas opções aqui do debug. Isso, a parte standard, os botõezinhos, para que serve cada coisa. Então assim, a gente vai começar a ver um pouco mais o comportamento, que é importante também a gente aprender. Eu sei que a maioria está aqui na apostila, né? Mas é bom que no vídeo tenha, porque às vezes a voz grava mais do que o texto. Então se esquecer, tem que ir na apostila, ó,
deu um trabalhinho fazer esse monte de flechinha, colocar o nome para cada uma e tal, mas tá aqui bonitinho. E vamos seguindo isso daqui no debug velho, tá? Então assim, fique claro, apareceu um erro aqui no meu computador, né? O Windows normal, ignorem, por favor, vocês vão rir aí provavelmente. Então assim, o debug velho, que o debug novo, eu sei que ele é bonito e tal, e o debug velho, obviamente vocês já viram, né? Debug velho é essa, ó, debug velho é essa coisinha maravilhosa aqui, ó. E o que eu falo de barra de rolagem, ó, eu tô colocando por perto do microfone, que eu tô rolando o mouse e não funciona. Agora, page down, page up, vai vendo o código. É um debug mais estranho, né? A gente é um debug da versão antiga, 3.0, né? O R3, que eu não vi. Eu comecei já era uma versão atual, né? Já existia debug novo. Mas tem gente aí que já viu esse debug aqui por muito tempo. E ele é arcaico, embora a função dele é a mesma. A gente consegue ver tudo que a gente vê em um, ó, aqui. É um pouco diferente o design, né? O layout dele é muito estranho em relação, tipo, eu quero ver um campo aqui, ó. Mas ele resolve, ele funciona. Eu vou falar que no nível de comparação dos dois, eu acho que os dois funcionam igual, assim, alguma coisinha ou outra a mais no debug novo. Esse aqui só é uma coisa um pouco mais difícil de mexer e tem gente que gosta. As pessoas que têm muito mais tempo de SAP aí gostam desse debug aqui e preferem ele do que o debug novo. Eu estou usando o debug novo desde sempre e não pretendo mudar, não. Esse aqui eu só uso quando realmente o cliente, né, versão 4.6, aí tem que debugar aqui, não tem jeito. Eu mudei o debug aqui, né, mudança de debug, essa opção, ó, mudança para o clássico ou mudança para a ABAP Debugger novo. Então, gente, embora falei agora de pouco para vocês que a gente ia ver a tabela com exemplos com menos campos. A aula já está dando 1 hora e 16 minutos. Essa aula eu tinha planejado fazer ali 1 hora. Eu sei que a parte de código é um pouco cansativa e a parte de processo requer mais tempo e um pouco mais de atenção. Mas essa aula já estou entrando na etapa final dela. Vou só apresentar mais uma coisinha ou outra para vocês aqui só para completar o conteúdo. Mas basicamente a aula é essa. E assim, espero, os alunos que estão vendo essa aula já são os alunos matriculados, os alunos que pagaram. E então assim, espero de vocês, se eu tiver, por exemplo, a parte de explicar, principalmente isso, a parte de explicar cada uma das opções do debug, se vocês preferirem que eu não explique, dá tempo de eu não colocar isso. A aula, o curso, na verdade, embora dependa da opinião da maioria, a opinião de uma pessoa só não vai fazer eu mudar a grade do curso, já falei isso no primeiro vídeo. Se todo mundo conversar e falar, pô, acho que podia colocar isso, podia colocar aquilo, o curso é de vocês. Então, como eu gravo as aulas diariamente, justamente para esse conceito de a gente ter como é que fala? Como ser mais dinâmico, né? Não ser um curso, não, vai ser assim, ponto final. Então a gente pode também melhorar e sempre melhorar é sempre essencial. Então eu vou já apresentar aqui para vocês só um único detalhe, né? Eu tive um problema com a internet hoje, então o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde que o normal. Eu falo que o vídeo sai geralmente entre as 19 e as 22. Já são agora, se vocês verem aqui, ó, que é verdade, né? São agora 22h22 e o vídeo vai subir para a internet e eu vou liberar para vocês em seguida. Então, assim, posso ter alguns atrasos aí com trânsito e tudo mais, só que independente de tudo, o vídeo sai todo dia de noite. Nem que chegue a 11h30 da noite para vocês aí. E assim, o conteúdo, para algumas pessoas não ficou muito claro ainda. As coisas de prova e tal. Eu vou falar amanhã no próximo vídeo para não alongar esse de como vai funcionar a prova, de tudo mais. Fiquem tranquilos, certificação todo mundo vai fazer. E não, uma coisa importante para esse vídeo que é o ponto que faltou passar. Esse vídeo não precisa ser assistido hoje, tão menos amanhã. Sim, amanhã é tipo cedo para a próxima aula. Eu gravo de segunda a quinta-feira, justamente para vocês assistirem de segunda na terça, de terça na quarta, de quarta na quinta e de quinta na sexta. A ideia inicial é essa. Tenho fim de semana para vocês assistirem, eu não gravo aula de fim de semana. E essa semana exclusivamente, a sexta-feira, vai ter uma aula gravada porque ontem eu estava aguardando as matrículas, né? Ontem não teve aula gravada. Então, teoricamente, a aula de hoje é a aula de terça. Então, a aula de sexta será gravada. Com uma exceção de que sexta-feira o vídeo vai ser liberado um pouco mais tarde do que o normal.
vou deixar claro no vídeo, né? Tipo, problemas de eu não estarei em São Paulo. Então eu vou gravar o vídeo fora daqui e coloco na internet normalmente, não tem problema nenhum. Só que essa locomoção de estar fora de São Paulo vai fazer com que o vídeo saia mais tarde. Isso é um assunto exclusivo para os alunos, tá? A gente tem que justificar para vocês. É mais fácil do que ficar mandando e-mail para todo mundo. Todo mundo vai assistir e vai saber o que está acontecendo. E, bom, então é isso, gente. Acho que a aula de hoje ficou baseada nisso. Espero que vocês tenham aprendido aí o suficiente da parte de código. Tem aí uma hora, mais ou menos 1h20 de curso hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à tabela interna, à estrutura, a parameter, variável, constante, e tudo que a gente viu até agora, por favor, já me comuniquem para eu tentar formalizar um e-mail, explicar um pouco mais, que a gente não pode ter dúvida daqui em diante. Não precisa aprender isso do modo sênior. É só falar, tá, entendi, tá, sei o que que é. Não, dá para me virar. Não é para vocês virarem a BAPS, mas que vocês estejam acompanhando o fluxo de um programa. Hoje já é um programinha mais, já uma cara um pouco mais produtivo, né? O programa de ontem não tinha muito sentido, né? Tava só um monte de variável, parameter, não tinha ação nenhuma, certo? Gente, obrigado pela atenção, obrigado por escolher esses treinamentos. Espero vocês então amanhã, a hora que vocês vão assistir o vídeo, e meus contatos todo mundo tem. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, manda via e-mail, manda o que for. Obrigado então, gente, até amanhã.